Alléluia. Amém. Topesi Église Bambote na Bino na kombo ya Kolos Cristo. Saudações à igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Pe nazali kon transmettre Bambote na Église. E estou a transmitir saudações à igreja, Eu ici pas frère na biso Didier Lubalu ya Soyo. vindo do irmão Didier Lubalo de Soio. Alobi na pesa bandeko nyonso Bambote na kombo de Cristo. Ele diz para saudar todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. OK, avant que toyoka Lubana Nzambe, Antes de ouvirmos a palavra de Deus, nazo pesa ka communiquer, na biso ki président de kita pesa communiquer. não sei se o presidente do culto deu comunicado. Asinalenga ki apesi communiquer te. Me disse que não deu comunicado. C'est pour vous dire que tozana problème matanga, É para dizer que estamos de luto. tozana ebembe église. A igreja está de luto. Tokufeli sœur na biso oyo boyebi na kombo ya Olga. E a nossa irmã Olga acabou por falecer. C'est notre sœur ici, membre ya assemblée oyo ya Kamakongo. Ela era irmã membro desta assembleia. Oui, na nzoto to na mosui nazali petite sœur ya mwasi na ngai. Fisicamente ela é irmã menor do pastor, da mulher do pastor. Sim. A voyagé aqui depuis décembre, je crois. Tinha viajado desde dezembro. Azana kendeki na province. Ela ia à província. Na demande ya papa pour ete ndenge santé zali ko déranger toujours. A pedido do pai, como a saúde sempre incomodava, Papa asengaki mpe ke akende susu akende kosalisa ye. o pai pediu que fosse lhe tratar. Okoma kuna Chegando lá, abandaki traitement bien, começaram bem o tratamento, mais nzoto esimbaki kaka te. mas o corpo não se restabeleceu. Dernièrement, depuis dimanche, batransferaki ye na Mbanza Congo, E domingo tinha sido transferida até Mbanza Congo, na hôpital provincial. no hospital provincial, Makolo ekomaki kovimba. e os pés já estavam inchados. Alors tozali kosolola na bango. E conversávamos, A partir ya mardi, mercredi na 0h, e na quarta-feira, às 0 horas, nda eta echangeaki asilaki kotika biso. e o estado já tinha mudado e ele acabava de falecer. Alors na moment oyo toza boye corps eza na mort ya Mbanza Congo. O corpo neste momento está na morgue de Mbanza Congo, Mais bembe enterrement ekolekela na Kwimba, mas o enterro será no Quimba, bisika papa vandi. aonde o pai vive. OK, mais jour ya kokundana bapesi biso te. Ainda não se colocou o dia do enterro. Soki banonce jour ya kokundama, Quando se anunciar o dia do enterro, je crois que ngai mpe nakokende. eu também vou lá. Bamarke a jour nakolongwe nakei kuna mpo na enterrement. Quando marcarem o dia, eu vou lá para o enterro. Parce que à part belle sœur na ngai, Porque além de minha cunhada, à part sœur, além da irmã, pas belle sœur, além de Suni, cunhada, mais azali membre ya église oyo. ela também era membro desta igreja. Il faut place enterrement koleka ezosenga fale baserviteur ya awa mpe bazala. Então, aonde haverá o enterro, deve lá ver os servos daqui. Mais kozalaka mpe son pasteur, E sendo também o pastor dela, ezosenga il faut mpe na participer nazala kuna. eu tinha que estar lá presente. Yango fo nasala effort po ete nakoma kuna. Devo fazer esforço de chegar até lá. Lelo na ba 9h, Hoje, às 9 horas, lobi tolalaki na keleke basere baki kokonsole biso. algumas irmãs estavam lá em casa para nos consolar. Tolalaki na bango na butu, Dormiram juntos conosco lá. ntongo etani, E pela manhã, badispedir biso mpe toke natiki bango na agence. e despediram e foi trazê-las até na agência. Baaccompagné na presque 2 sœurs na biso. Acompanhado com duas irmãs, Sœur Daniel, com a irmã Daniel na sœur Souza, e a irmã Suza. na mpe grande sœur na nga mpe alandi. E a minha irmã mais velha também, que Na seguiu. petite sœur ya ye mwasi na nga susu mosusu bakendaki na bango baza Yo- bake ba 4 personnes. Outra irmã menor também da mulher que foi. Foram 4 pessoas. Alors le reste soki bapesi baannonce jour enterrement, Então, quando se anunciar o dia do enterro, tokoyebisa bino mpe kaka vamos vos informar ndenge programme ekozala la. como será o Mais programa. mpona tosala oyo tosalaka mpona O contribution, que temos feito pela contribuição, je crois ezali na direction eza na maboko ya badiacre na baadministrateur. a direção está na mão dos diáconos e Bango administradores. nde bakoyeba to bayebi ndenge bazosalela. Eles é que sabem como fazem. OK, na nyonso yango wana comme information nazalaki nango mpona kopesa bino. Isso é que tinha como informação para vos transmitir. Je crois depuis le mardi, mercredi, Desde quarta-feira, nabengaki déjà frère Weda já tinha ligado o irmão Eda. na bandeko mosusu lokola bango basala partie ya côté ya communication, Eles, como trabalham na área da comunicação, ya communication na côté ya église, ao lado na mídia da mpona igreja, koannonce na église, para anunciar. bandeko a partir ya barede sociale, Os irmãos, através da rede social,
Déjà mingi bayebi déjà. Muitos já sabem disso. Po toka kobenga batu nyonso te na Porque telefone. não conseguiremos ligar todos através do telefone. Mais bamsuba bayeba ki déjà partir bate communication ba telefone redes sociales. Outros souberam através das explicações das redes sociais. OK. Na nyonso ezosenga ba prière. Então, em tudo requer-se orações Po ete nzamba consoler famille ezali éprouver para consoler église. para que Deus console a igreja e a família enlutada. Amen. Amém. OK. Sans plus tarder, Sem mais delongas, tokotelema totanga ba écriture. levantemos para ler as Escrituras. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, Estamos em 1 de Coríntios capítulo 12. verset 27 jusqu'à 28. 1 de Coríntios 12, versículo 27 até 28. Tokobondela nkolo nzambe. Vamos orar ao Senhor Deus. Notre Père céleste, Nosso Pai Celestial, topesi yo lokumu na pokwa lelo lisusu nesta tarde nós te rendemos graças mpona privilège mpe grâce osali biso susu ya kokóma na esika oyo mpona koya koadore yo. pelo privilégio e graça que nos fez de vir aqui te adorar. Pambola présence na biso na esika oyo nzambe. Abençoar nossa presença neste lugar, Ezala nkolo moment moko profitable. que seja um momento proveitoso, Toya awa na formalité te. que não viemos aqui pela Mais formalidade, Seigneur, moko na moko a sentir Seigneur na motema na ye que mas que cada um sinta no seu coração nous sommes venus ici, nous venons ici pour la notre préparation. de que viemos aqui pela nossa preparação, Parce que la mort nous attend. porque a morte nos espera Et la venue du Seigneur aussi nous attend. e a vinda do Senhor também nos Nous ne espera. connaissons ni le jour ni l'heure. Não conhecemos nem o dia nem a Ezo hora, senga préparation ya moko na moko na por isso biso. requer-se a preparação de cada um de nós. Dala toli kotanga ba écriture Seigneur. Queremos ler as Escrituras, Tosengi na yo nkolo nzambo ya kosunga biso. pedimos a Ti, Deus, que venhas nos ajudar. Opambola ba écriture tokotanga. Abençoa a Escritura que leremos, Imbisa ba mabunga ya moko na moko na biso. perdoa os pecados de cada um de nós. Bénir Seigneur minoko ekoloba. Abençoa as bocas que Uendre falarão, mona mulimo santo. unja-as com o Espírito Santo, Uendre matoi koyoka unja Seigneur. os ouvidos que ouvirão, Pesa biso entendement spirituel. dá-nos o entendimento espiritual, Guérir ba malade Seigneur na cura pomo os oyo. doentes nesta tarde, Consoler ba affligé. console os aflitos, Dala solution ba problème moko na dá moko. solução a todos os nossos problemas. Batela bandeko na biso basali Os voyage. irmãos que fizeram viagem, Nzambe yo protege bango partout bakoleka. proteja-lhes para onde que eles Loboko na passarem, nguye ezala kati que na a bango tua cura lisusu. possa estar neles. Natiki Seigneur notre Dieu. Entrega o Senhor Deus, Ba offrande pesa mina badimi na boko na yo. ofertas e dízimos que foram dados aqui nas tuas Dala mãos. solution na problème moko A na solução a moko. todos os nossos problemas. Donc la biso enseigne moko Tira-nos em cena kotanseigne. que tu popentes em cena. Au nom de Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 à 28. 1 de Coríntios 12, 27 a 28. Totangi na kombo na Yesu. Lemos em nome do Senhor Jesus. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Bokoki kovanda tokokontinue na verset 8 na 11. Podemos continuar no versículo 8 até 11. 1 Corinthiens 12 verset 8 à 11. 1 de Coríntios 12, versículo 8 a 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia,
e há outro dom de discernir os espíritos, e há outro variedade de línguas, e há outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nzambe apambola liloba na ye totangi na kombo na Yesu Kristo. Que Deus abençoe a sua palavra que lemos em nome de Jesus Cristo. Nous parlons sur l'ordre divin. Estamos a falar sobre a ordem divina. Ordre ya Nzambe. A ordem divina. Il y a des sortes d'ordres. Há dois tipos de ordens. Loba kete il y a l'ordre divin. Falamos que a ordem divina L'ordre divin zali oyo ye moko Nzambe atiaka. é aquela que Deus ele mesmo estabelece. Pona kozongela lisusu ezali moto te. Para repetir, não é o homem, Ce n'est pas l'église. não é a igreja. Mutu atiaka basali na Nzambe. Quem estabelece os servos de Mais Deus. ye moko Nzambe mutu aétablisaka. Mas é Deus quem estabelece. Ndenge totangi na 1 Corinthiens 12 verset 28. Como lemos em 1 Coríntios 12, Ali 28. que Dieu a établi Disseram que Deus pôs, premièrement primeiramente, les apôtres, os apóstolos. ainsi de suite. E assim por diante. Donc ezali Nzambe mutatiaka ordre wana to aétablisaka ba ministère Deus wana é quem estabelece esses ministérios oyo travaillaka que trabalham na kati ya ordre divin. na ordem divina. Il y a 5 ministères Há 5 ministérios et il y a aussi 9 dons de l'esprit. e há também 9 dons espirituais. Wana nyonso osala part il y a l'ordre divin. Tudo isso faz parte da ordem divina. L'autre ordre c'est l'ordre local. A outra ordem é a ordem local. Deuxième ordre, A segunda ordem, oto bengi l'ordre local, que chamamos de ordem local, ezande mutu mutu batiaka. são as pessoas quem estabelecem. Église mutu aponaka. A igreja é quem escolhe. Ce sont des diacres, São diáconos, des administrateurs, des administradores, trésoriers, tesoureiros, moniteurs, monitores école de dimanche, da escola dominical. ainsi de suite. C'est l'église qui choisit. É a igreja quem escolhe. Mutelo bakitolingente la sala. A igreja diz: queremos que o fulano trabalhe. Na kotala ba critères bibliques ya église. Vendo Ya Bible. os critérios bíblicos. Ente la sala. O fulano que trabalhe Ente la osala e te. que o cicrano não Église trabalhe. mtao décider. A igreja é quem Église decide. mtao na pouvoir. É quem tem o Église poder. mtao na autorité. A igreja que tem a autoridade. Église mtao na souveraineté. A igreja que tem a soberania. Wana ezali ordre local. Essa é a ordem local Ya assemblée lokola oyo. da assembleia como esta. Mais ordre tozolobela Mas divin. a ordem que nós estamos a falar, que é a ordem divina, Oyo ya Nzambe. que é a de Deus, Mutu te. não é o homem. Yo te mutokopona. Não é você que vai escolher Que frère David akozala évangéliste te. dizer que meu Davi não Ei, pode na ser boa, agora evangelista. evangelista. Não. Ele não pode ser evangelista. Po ya zabo Porque ele é isso, é aquilo. Frère Dani na boya akozala ministère wana te. Irmão Dani não pode ter esse Ce n'est pas ministério. toi. Não é você. Ce n'est pas l'église. Não é a igreja. C'est Dieu lui-même. É Deus ele mesmo. Avant mutabotama. Antes que o homem Nzambe nasça, chapesa Deus dom. já tinha lhe dado esse dom. Nzambe chapesa Deus musala já ya lhe musala. deu esse trabalho para fazer. Já lhe ministère. deu ministério. Parce que les dons et les Porque appels, dons e la chamados, Bible dit, Bíblia diz sont sans que repentir. são sem arrependimento. Avant mutuna na botama Antes te. que o homem nasça, Nzambe chacha alizali Deus kabukati na já ye. tinha colocado o dom Nzambe nele. ilata poyo Deus kozala já tinha kozala ministère boye. dito que teria esse ministério. Yo te mutokopona. Não é você que vai escolher. Nzambe ne mutapona ye Deus déjà. é quem já tinha escolhido. Alors, ekoya ko manifester Então, après. virá se manifestar depois. C'est Dieu qui l'établit. Deus é quem estabelece. Alors, ordre oyo, Então, essa ordem, l'ordre divin, a ordem divina, ezali nde bato oyo baza déjà na corps ya Christ. são aqueles que já estão no corpo de Cristo. Eza mpona bato baza déjà na kati ya nzoto ya Kristo. É para os que já estão no corpo de Cristo. Ale Nzambe alobi banda Então Deus disse okozala comece, apôtre, você será apóstolo, okozala você ministère será, ya évangéliste, será ministério okozala evangelista, você pasteur, será okozala pastor, docteur. você será doutor. C'est ça l'ordre divin. Essa é a ordem divina. Il y a les 5 ministères. Há 5 ministérios. Selon Ephésiens 4:11. Segundo Efésios 4:11. Bible alobi il a donné les uns A Bíblia diz que deu a uns comme des apôtres, como apóstolos, des docteurs, doutores, des prophètes, profetas, des évangélistes evangelistas et des pasteurs. e pastores. C'est ça l'ordre divin. Essa é a ordem divina. Dans l'ordre divin, Na ordem divina, toza pena 9 dons de l'esprit. temos também 9 dons do Espírito. Oto tangi na 1 Corinthiens 12, Que lemos em 1 Coríntios 12, verset 8 à 11. versículo 8 até 11. Il y a le don de sagesse. Temos o dom de sabedoria, Il y a le don de
de discernement. dom de discernimento, Il y a le don de la connaissance. tem o dom de conhecimento, Nous avons le don de la foi. temos o dom da fé, Il y a le don de prophétie. temos o dom de profecia, Il y a le don de opération de dom de miracles. operação de Il y a le milagres don de variété de langues. e variedade de línguas. Il y a le don aussi de l'interprétation de E langues. também dom de interpretação de línguas. Bango pe oyo, Esses, tu comprends, la partie à ordre divin. vamos entender que fazem parte da ordem Na divina. 5 ministères, Tanto os 5 ministérios, na 9 dons de l'esprit, quanto os 9 dons do Espírito, la partie à ordre ya nzamba fazem tiaka. parte daquela ordem que Deus Na estabelece. 9 dons oyo, Esses 9 dons bazaka inclus estão incluídos na l'ordre divin. na ordem divina, Oyo bisika tomoni ba 5 ministères. onde ezali. também encontramos os 5 Mais ministérios. différence eza wapi? Mas onde é que está a diferença? Les 5 ministères, Os 5 ministérios il y a Ephésiens 4, 11, de Efésios 4:11, bango bazo travailler pour na corps ya eles trabalham para o corpo de Cristo, bazo sala ba voyage. fazem viagens. Azaka ya awa Ele te. não é somente daqui, Akolongo alobi ele mbona pode ke sair boteya. daqui e ir pregar. Na ke mushiko, Vou ao Mochico, na ke Congo, vou ao Congo, na ke place ou intel. vou ao lugar X. Ake ko edifier. Ele vai edificar, Bango baza pona corps ya Christ. mas são para o corpo de Bisika nyonso Cristo. nzota Christ ezali. Aonde está o corpo de Bango Cristo? bazo voyager. Eles viajam, Mais mas les 9 os dons 9 dons de l'esprit, do Espírito, différence eza wana. a diferença entre Bango eles ba voyageaka é que te. eles não viajam. Bango teo na ke na ngai Eles menonge. não podem dizer que vou a Pona que ne Menongue ko prophétiser. para que eu vá profetizar, Pona que ne ko parler en langue. para que vá falar em línguas. Non. Não. Ces 9 dons, Esses 9 dons ça ne voyage pas. não viajam. Tu ne peux pas sortir d'ici. Você não pode sair daqui Je pars en soyo. e vou ao Pona que ne sonho ko parler. para que vá falar em línguas Pona que ne ko lá, prophétiser pour para que eu vá profetizar lá. Non. Não. Ça c'est pour l'assemblée locale. Esse é para a Assembleia Local. Lokola ndenge tozaboyi. Uma Assembleia como a Ndenge nossa. Como tozawa. estamos aqui, Église to assemblée à Kamakongo. a igreja ou a Assembleia de Camacongo, Normalement, normalmente, il faut tous à la 9 dons de l'esprit. temos que ter aqui também os 9 dons do Espírito. Il faut tous à tous les 9 dons de Temos que l'esprit. ter aqui todos os 9 dons do Nene Espírito. frère Banazoroba. Como diz o irmão Branham, Partout bisika nyonso. em todo sítio, Bana nzambe basangani. aonde há filhos de Bisika Deus, nzambe azo evre. aonde Deus obra, Il fallait les 9 dons wana. aqueles 9 dons Ezala. deveriam estar. Oui, Sim, mais c'est pour l'édification. mas é para a edificação. Alors, nous avons vu que Então nós vimos que dans les premières classes, na primeira il classe y a les dons de l'élocution. dos dons de elocução, Tu expliques Kiango. já explicamos isso. Ça ne cause pas de problème. Não causam problemas. Donc, il y a foi, il y a Esses puissance. dons também de poder Comment ça ne cause pas de problème. também não causam Mais les problemas. 3 dons, Mas os 3 dons, il faut qu'on ait bien attention. falamos que é com ela que temos que ter muito cuidado. Ce sont les 9 dons de l'esprit. São 9 dons do Espírito. Et les 5 ministères, Os 5 ministérios c'est pour l'édification de Christ. é para a edificação, Même pour l'église et não banda. para que a igreja comece. Avant que l'église commence, Antes que a igreja comece, il faut ces dons, ces ministères. é necessário esses ministérios. A igreja começa com Il faut un ministérios. ministre bazala. Deve haver ministros Babanda lo sambo, para banda que église. comecem com uma igreja. Yangwana il faut nzamba tinda bango. Deus deve mandá-los, Yapo tobenga bango. chamamos-lhes Ce sont des envoyés de Dieu. de enviados de Deus. Les 5 ministères, Os 5 ministérios ce sont des envoyés de Dieu. são os enviados de Deus. Ils sont là, Estão aí, ils sont envoyés par Dieu. são enviados por Deus. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Avant même que l'église commence, Antes que a igreja comece, il faut que les ministères soient là. devem estar lá ministérios. Oui, ce sont eux. São eles. Bangonde ba enseigner. São eles que vão ensinar. Bateyi. Eles pregam Bateyi. e depois pregam. Batu. As pessoas, Bayoki. Ouvem. Liloba. Tango bayoka liloba. quando ouvirem a palavra, Parole wana. aquela palavra Il faut fongola motema. deve abrir o Il faut coração. batu bazoyoka As liloba pessoas que wana. estão a ouvir aquela Mitema na palavra, bango. os seus corações devem estar abertos, Bayamba liloba de wana na modo que mitema na recebam bango. aquela palavra nos seus corações, Comme semence divine. como uma semente divina, Para que façam um trabalho. Irmãos e irmãs, quand nous venons ici à l'église, quando viemos aqui na ce igreja, n'est pas pour venir passer le temps. não é para vir passar tempo. Nous devons venir ici Temos que vir afin aqui que Dieu puisse nous parler. para que Deus nos Donc, comme on l'a fale, mis thème, que abramos os semence corações
Deus, ya nzambe a semente de Deus ekota kati na biso que entre em nós. kozala te na esprit wana ke Não tem aquele non, espírito. nakoyoka ye te Eu não vou lhe Nakoyoka ye te, ouvir. Não vou lhe ouvir. frère frère Estás a cometer ce n'est pas erros. l'homme qui parle, Não é o homem que ce n'est pas la fala. parole de l'homme, Não é a palavra do c'est la homem. parole de Dieu. É a palavra de Et la parole de Deus. Dieu, E a palavra de Deus c'est une semence. é uma semente. C'est la semence É a de Dieu. C'est la semente de Deus. semence divine. É a semente divina. Avant il sera quelque chose, Antes que faça tu algo, dois l'accepter. é você que deve lhe Quand aceitar. tu l'acceptes dans ton cœur, Quando lhe aceitas no teu ça coração, produit quelque chose dans aquilo ton âme. produz algo dentro de ti. C'est à ce moment-là É naquele momento que les gens que as pessoas se répandent, se arrependem, ils se convertent, se convertem ils croient au Seigneur e creem no Senhor et Dieu fait quelque chose. e Deus faz alguma coisa. Quand les gens croient, Quando as pessoas creem et l'action de Dieu commence. e a ação de Deus começa. C'est pourquoi Por isso, il nous faut considérer les serviteurs de temos que Dieu. considerar os servos de Il Deus, faut considérer les ministères. les considerar os ministères. ministérios. Il faut croire les gens. Tem que crer nas pessoas, Parce que ce n'est pas leur don. porque não são dons deles. Les dons, c'est Falamos Dieu. que dons são de Deus. Si tu as un don, ils ont tout. Temos que saber que o dom não é o homem. Le don, c'est Dieu. Dons é de Deus. On peut s'agarrer en tant que homme. Você pode brincar como um homem, On peut minimiser en tant que pode homme. me minimizar como Mais sendo cet homem. homme-là, Mas esse homem aí, ce qui est en lui, o que está nele, ce n'est pas lui. não é ele, C'est é Dieu. Deus. Quand tu as c'était en auto. Não veja a fraqueza do corpo, Mais regardez ce qui est au-dedans. mas olha o que está dentro. Le contenu qui est O là. conteúdo que está lá. Parce que nous portons Porque nós levamos, les trésors divins. carregamos tesouros divinos. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, Por isso o Senhor nos diz, dans Romains chapitre 10, em Romanos capítulo 10, dizem como é que as pessoas vão crer. Nzambe. Como é que as pessoas vão crer em Deus Soki batindi basali na Nzambe te. se não enviarem servos de Deus? Ndenge nini bato bakoinvoke kombo ya Jésus. Como é que as pessoas invocarão o nome de Jesus Avant même mutu abanda koinvoke antes que alguém Jésus, comece a Jésus. invocar Jesus, Jesus? Mais il faut qu'on prêche la Mas parole. deve-se pregar Il a faut bâtir palavra, ailleurs. devem te Il faut pregar, pas l'accès au Jésus. Non. devem te mostrar esse Jesus. C'est ce que la Bible dit. É o que a Bíblia diz. Romains chapitre 10, Romanos capítulo 10, verset 13 jusqu'à 15. Romanos 10, versículo 13 até 15. Romains chapitre 10, Romanos capítulo 10, verset 13 à 15. versículo 13 até 15. Car Porque quiconque invoquera le nom du Seigneur todo aquele que invocar o nome do Senhor sera sauvé. será salvo. Motonio sagoberera kombo ya nkolo Todo aquele que invocar o nome do Senhor akobikisama. será salvo. Ça, c'est ce que la Bible dit. É o que diz a Bíblia. Écoutez là le verset 14. Vamos ouvir no verso 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Como, pois, invocarão naquele que não creram? Babi, oyo ako invoquer kolo akobikisama. Disseram que todo aquele que invocar o nome do Senhor será Mais salvo. oko invoquer kombo ya nkolo ndenge Mas ni como é que yango. você vai invocar o nome do Soki d'abord Senhor nano se ndimeli você yete. ainda não creu Na nele? motema na okondimeza No te. teu coração você não tem Ondimi fé. nanu te. Você ainda não creu. Oko invoquer kombo ya Yesu. Como é que nkolo vai ndenge. invocar o nome do Senhor? Oui. As Jésus, pessoas Jésus. hoje dizem Jésus, Jésus. Jésus est Seigneur. Jesus é o Senhor. Bible alobi, Bíblia diz, c'est en vain qu'il m'honore. é em vão que eles me honram. Bazokumisanga na pamba. Me honram em vão. Oui, mes frères. Sim, irmão. Oko invoquer ndenge ni soki ondimeli Como yete. é que você vai invocar se não crer nele? Et comment croiront-ils E como é que crerão? à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Naquele de quem não ouviram falar. Bakondima ndenge nini? Como é que eles vão crer? Soki nanu bayoki mutu yango te kolobela ye. Se não kolobela ye. tiverem ouvir essa pessoa a lhes falar. Et comment entendront-ils parler? E como ouvirão falar? Si une personne qui Se prêche, não há ninguém que pregue. ndenge nini bokoyoka balobela bino kombo ya Jésus? Como é que vocês ouvirão que alguém fale o Kombo nome de nzambe yango Jesus? abikisaka. O nome desse Deus que salva. Soki bato batei baza te. Se não há pessoas que preguem. Ote, Ou na ye na não, église, eu vou na à boa igreja, lobela ngai. não quero que ninguém me Nzambe fale, kanga alobela ngai. somente que Deus me Bom, fale. tovandi wana Bom, biso nyonso. estamos aqui todos Nzambe sentados. akita likolo ya koloba. Deus que desça e venha Ngai na falar. boi mutu. Eu não Nzambe quero kaka. ouvir o homem, só quero ouvir a Tovandi Deus. basala nzambe Então, bavandi. todos ser vão sentar. Totika wana totala Jésus. Vamos deixar o Espírito Auta descer likolo aí nzambe. e começar a nos falar. Okomona ye na nzoto. Você lhe verá fisicamente? Non. Não. Dieu est dans des hommes. Deus se encontra nos Frère Bernard homens. Lobi, O Brana me diz, l'homme c'est l'agent de Dieu. o homem é o agente de Dieu Deus. travaille dans l'homme. Deus trabalha no homem. E a Bíblia diz- Bíblia diz Nous sommes que nós somos tous ambassadeurs. embaixadores.
Tozaba associé na Nzambe. Somos cooperadores Nous com Deus. travaillons avec Ele diz Dieu. que trabalhamos com Deus. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Dieu, Deus, il utilise les hommes. Deus utiliza homens. Azosala makolo ya batu. Azosala mutu. Utiliza o homem Pour la sauver batu. para que salve os homens. Nous devons comprendre la manière de Dieu Temos que travailler. entender a maneira de Deus agir. Oui, mes frères. Sim, irmãos. C'est ce que la Bible dit. É o que diz a Bíblia. Comment Como? entendront-ils parler Como é que ouvirão falar s'il n'y a personne qui prêche? se não há ninguém que pregue? Oh non, moi j'ai la connaissance, j'ai beaucoup étudié. Oh, tenho Je conhecimento, vais lire, estudei muito. je vais lire les brochures dans la maison. Eu vou ler brochuras em casa. Nakotanga na ngana ndako. Eu vou ler em casa. La foi ne vient pas en lisant les brochures dans la maison. A fé não vem ouvindo ou lendo a brochura em casa. Il y a d'autres personnes, non. Há Je suis dans la outras maison. pessoas que Je dizem, ne viens pas à l'église. Eu estou em casa, não virei à igreja. Nazoyoka na ngana pa prédication na ngana ndako. Estou a acompanhar a pregação a Nós partir estamos na de brochura casa. andando. Estou a ler brochura em casa. Tu ne fais pas le culte complet. Não, você não está fazendo culto completo. Est-ce que na ndako nós otanga la brochure? Em casa onde você lê Na ndako brochura. margo zoka pa Embora que prédication. você está a ouvir pregação em Na casa, ba téléphone. através das redes sociais, Est-ce que será que o pesa qui offrande você deu oferta? parce que la Bible selon le message. Porque segundo a mensagem, Il te pose à la o complète. culto para ser completo Vous devez commencer dès le début. deve começar desde Nous o avons les início. étapes. Temos Il y a le etapas. temps de méditation. Tem tempo de meditação, Il y a le temps de chanter. tempo de louvar, Il y a le temps de donner les offrandes. tempo de dar ofertas, Il y a le temps de la prédication. tempo da pregação Il y a le temps d'adoration. e tempo de adoração. Après avoir colocado Nzamba, le Depois de bénédiction, ouvir Deus nos falar, la prédication, através da tu pregação, continues l'adoration. entramos na Biso adoração. siko na tour na biso. Nós agora na nossa vez Tu bandi ko remercier ko zongo começamos koyenga pa Nzambe. a pedir a Deus, Koloba na Nzambe. a falar a A Deus, partir de to yoka le a partir bénédiction. daquilo que ouvimos Ele a nos falar. Mais est-ce qu'à la maison tu fais tout cela? Será que em casa você faz isso tudo? Non, mes frères. Não, irmão. Il faut qu'il y ait des personnes Deve haver pessoas qui prêchent la parole. que pregam a palavra. Regardez l'exemple de l'unique éthiopien. Observa o exemplo do eunuco etíope. L'unique éthiopien azali O kotanga eunuco Bible. etíope ele lia a Bíblia. Awutaki soki na Jérusalem, Acho que ele sai de azotanga Jerusalém. Bible na chariot na Ele ye. lê a Bíblia aí na sua Vous carruagem. lire à la maison dans Acte chapitre 8. Vão ler em casa em Atos capítulo 8. Dans Acte 8 omona lisolo nkuna. Você vai encontrar a história em Atos capítulo 8. L'unique O éthiopien eunuco etíope, azali kotambola ele andava na likalo na sua carruagem avec la Bible. com a Bíblia. Il lisait dans Isaïe. Ele lia em Isaías. Quand il lisait la parole, Quando lia a palavra, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. ele não entendia o que ele lia. Il fallait un envoyé de Dieu Era necessário um enviado de Deus qui a le don de Dieu que tem o dom de Deus pour l'expliquer les Écritures. para que lhe explicasse as escrituras. Alors le Saint-Esprit Então o Espírito a Santo inspiré l'évangéliste Philippe. inspirou o evangelista C'est Filipe. Philippe, Disse-lhe: Filipe, Salambangu, apressa-te, kende kokutana na mutu wana vá ter com aquele homem. azotanga Bible. Está a ler a Bíblia. Kutana na ye, Vá ter com ele osolola na ye. para que você converse com ele. Inike nani Philippe patambola Filipe tamboli. também andou, Ake kutana na inike éthiopien. foi ter com o eunuco etíope. Atuni ye. Perguntou-lhe: Ozososola makambo ozotanga. Você entende o que lê? L'inike éthiopien il était sincère. O eunuco etíope ele era sincero. Azaki sincère alobi oh. Era sincero e Ndenge disse: nini nakososola Como é que eu vou entender soki mutu akoexplike nga aza te. se não tiver alguém que me explique? Philippe abandi koexplike ye Então Filipe começou a lhe explicar écriture wana aquela ezali escritura kolobela si le Seigneur Jésus. que falava sobre o Senhor Jesus Cristo. Quand le diacre Philippe Quando o diácono Filipe abandi koexplike ye, explicava-lhe, il était évangéliste de Philippe. ele era Évangéliste. evangelista. Era evangelista. A expliquer l'écriture, Explicou-lhe a escritura, à la comprendre. ele entendeu. Dans à comprendre, Depois de ter entendido, malamoko la foi ekoti então a fé entrou nele. na motema na ye. Entrou no seu coração, Alobi disse: mai yango oyo. Aqui temos água. Nini ekopekisa ngai O que é que pode me impedir nazwa baptême te. que eu seja batizado? Alors l'homme de Dieu a ici, O homem de Deus lhe disse: si tu crois, Se tu creres, cela est possible. isso é possível. Et alors répondre Alobi, Ele respondeu: je crois. Eu creio. Et le Seigneur Jésus est le sauveur. Eu creio que Jesus é o Salvador. Bakoti na mai, Entrou nas águas baptisé e lhe batizaram. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il y avait un envoyé de Dieu. Porque tinha um enviado de Deus. Il y avait quelqu'un, Tinha alguém, un homme qui avait le don de Dieu. homem que tinha um dom de Il y avait le Deus, ministère. que tinha um C'est ministério. pourquoi il faut que les gens, Por isso, il faut que les gens qui ont les dons, é necessário que as pessoas que qui têm ont dons, les ministères pour prêcher la parole. ou ministérios para pregar a Il faut palavra de bater, il y a pas Deus, ton as pessoas devem
pregar para que nós creamos. Oui, mes frères. Sim, irmãos. C'est pourquoi nous avons lu ici, Sei que lemos aqui, na 14 Barbie. no versículo 14 Neni disseram, bokoyoka kolobela nkolo, como é que ouvirão falar do s'il Senhor n'y a personne qui prêche. se não há ninguém que pregue? Romains 10, 14. Romanos 10, 14. Et dans le verset 15. E no versículo 15, Comment y aura-t-il de prédicateurs como é que haverá pregadores s'ils ne sont pas envoyés? se não forem enviados? Ndenge nini bateyi bakozala? Como é que haverá pregadores Soki batindi bango te. se não forem enviados? Les prédicateurs Os pregadores, des Éphésiens 4:11, os Efésios 4:11, ce sont les envoyés de Dieu. são os enviados de Deus. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Et comme Como, il est, selon qu'il est écrit, segundo o que está escrito, ils sont beaux, quão formosos são les pieds de ceux qui annoncent la paix, os pés daqueles que anunciam a de paz, ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. dos que anunciam boas Le novas. pambolama, Disseram formosos são matambe, os pés ya bato bazali koteya kimia, daqueles que anunciam a paz, bazali koannonce sango malamu, daqueles que anunciam o makolo evangelho. bango ezali Os kopambolama. seus pés são bem formosos. Eh, mes frères et sœurs, Sim, irmãos e irmãs. il y a des envoyés de Dieu. Ce sont les Éphésiens 4:11. Os Efésios 4:11 são os enviados de Deus. Dans 1 Corinthiens, place au Tanguy, 1 Corinthiens 14, Onde et 12, lemos em 1 Coríntios 12, verset 27 versículo jusqu'à 27 28, até 28. on a dit que c'est Dieu qui établit. Lemos aí que Deus é quem Si estabelece. vous lisez bien dans le verset 28, Se você ler bem no versículo 28, on a presque mélangé lá quase misturou-se les ministères, tanto les ministérios, 5 ministères os 5 et ministérios les 5 dons de l'Esprit. e os Et 9 les 9 dons de dons, l'Esprit. os 9 dons do Espírito, Parce que Balobeli, porque falaram les apôtres, dos apóstolos, les prophètes, dos profetas, les docteurs, doutores parmi ceux au bazar ministère, il y a les dons de guérison. e os que têm os dons de curar, Les dons de guérison. dons de curar. On a mélangé. Lá aqui misturou-se. Maintenant, Ephésiens 4:11, Agora Efésios 4:11 bataille sur 5 ministères. nos mostram 5 ministérios Dans 1 Corinthiens 12, e em 1 Coríntios 12, 8 à 11, 1 Coríntios 12, on 8, nous a 11. montré les 9 dons. Lá nos mostraram os 9 dons. Les 9 dons de l'Esprit qui sont Os là. 9 dons do Espírito que estão aí. Nous en avons énuméré. Nós enumeramos. Alors, dans le Bagiboye, Eu disse, tous les 9 dons, parmi les 9 dons, entre os 9 dons, ce don ici, esses outros dons aí, les 6 dons, esses 6 dons, ça ne cause pas de problème dans l'église. não causam problemas na igreja. Mais les 3 dons, Mas os 3 dons ce sont qui causent des problèmes dans l'église. são os que causam problemas na igreja. Les dons de prophétie, Dons de profecia, les dons de parler en langue dons de falar em línguas et les dons d'interprétation de e de langue. interpretação de línguas. Pourquoi Tolobeli, les parler en langue n'a interprétation de langue? Por que falamos falar em línguas e interpretação de línguas? Une langue, Uma língua, quand elle est interprétée, quando é interpretada, prophète Alobi, o profeta diz, est comme une prophétie. torna-se uma profecia. On te parle en langue. Alguém fala em Muitos línguas são interpreter. e o outro Et interpreta, comme une prophétie. aquilo torna-se profecia. Alors, ces 3 dons, Então, esses 3 dons ce sont des dons d'inspiration. são dons de Et inspiração. cause à Makambu. Causam problemas. Ceux qui vont surveiller bien, Se não ceux controlarem qui vont encadrer bem, bien, se não forem bem ça enquadrados, peut causer des dégâts. pode causar estragos. C'est pourquoi Por isso, il faut faire attention. deve-se ter cuidado. C'est pour cela, l'homme de Dieu, Por isso, o homem de Deus, William Branham, William Marion Branham, a mettre en garde ele nos acautela dans cette brochure nesta brochura intitulée Le trône. o trono da misericórdia. Le trône, O trono da misericórdia. oui. Le trône, O trono da misericórdia. vous m'excusez. Peço perdão. Zana le trône, Está na brochura o trono da misericórdia. je vais lire cela. Não é na brochure. Eu não trouxe a brochura. Não é na brochure en entier. Não trouxe a brochura fisicamente. Mais le brochure est intitulé Le trône. Mas o título da brochura é o trono da misericórdia. Le trône, ou bien vous pouvez lire cela pour bien, ou bien
titre yango ezalaka Apocalypse. Ou dos títulos é Apocalipse, Apocalypse chapitre 4. Apocalipse capítulo 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalipse capítulo 4, Troisième partie. terceira parte. Msuba ntitselaka yango le trône. E em outras brochuras é intitulada como O Trono da Misericórdia. L'Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Apocalipse capítulo 4, terceira Bon, parte. je vais lire dans ça par prêcher le 8 janvier Foi pregado aos 8 de janeiro 1961. de 1961. Alors, esika bazotalisa biso ke les dons peuvent causer des problèmes. Aonde nos mostram que os dons podem causar problemas Soki baencadrer yango bien te, basurveiller yango bien te. se não forem bem enquadrados. Je suis dans le paragraphe 10. Estamos no parágrafo 10. Et on voit des dons. E vemos dons Et tout se glisse dans l'église. e demais tudo se movendo na igreja. Ainsi que l'opération de ces dons. E assim como a operação destes dons, Avant de les laisser opérer, antes de o deixar operar, et tout, e tudo, d'abord, antes, sentez donc la pression sinta-se primeiro a pressão sur votre cœur. sobre o teu coração. Eh bien, E bem, l'ennemi est très rusé. o inimigo é muito astuto. Voyez, Estão a ver? et c'est ce qui met tout le temps Isso é que coloca em todo momento les églises en pièces. as igrejas em pedaços. Alors, il faut que surveiller les dons. Será que tem que se controlar esses dons? Le diable, l'ennemi, sont très rusé. Porque o diabo, o inimigo, é muito astuto. Les dons, Esses dons ils ont malamu. são bons dons. Ceux qui sont édifiés. Se edificarem, Ceux qui sont édifiés l'église, c'est bon. se estiver a edificar a igreja, Mais são ceux qui dons sont comme bons. divisés, Mas se começam a dividir, et comme il y a un problème dans l'église, aquilo se torna problema na igreja. ça cause des problèmes dans l'église. Causam problemas na igreja. Le prophète a dit, Por isso o profeta diz il faut qu'on sentir que deve sentir la pression dans le cœur. sentir a pressão no coração. L'ennemi est terrorisé. Disse, o inimigo é muito astuto. Et ceux qui mettent tout le temps les églises en pièces, É o que coloca sempre a igreja em pedaços. kata l'église, É o que despedaça as le igrejas. prophète a dit, c'est un vrai don. O profeta disse, é um verdadeiro dom. Donc, ils ont bien O dom é verdadeiro, é de Deus. Nous avons la prophétie, dans la prophétie. Alguém entendeu Nous de avons parlé profecia, langue, dom de nous falar avons em línguas, interprété la langue. de interpretação de línguas. C'est un vrai don de Dieu. É um verdadeiro dom de Deus. Mais, Mas alobi, disse ça opère mal. que opera de uma forma Exato, errada. É um dom de Deus, mais opérer ma bête, mas ou se operar mal, et comme Magaskoyo, se torna scandale dans l'église. um escândalo na Et comme igreja. Magaskoyo, Se torna, lipaku dans l'église. se torna um tropeço na igreja. Frère Branham va continuer. Mon Branham continua. C'est un vrai don É um verdadeiro dom, qui opère à faux. mas que opera erradamente. Voyez. Estão a ver? Quelque chose Alguma coisa que Dieu essaye de que faire, Deus tenta fazer, mais qui opère à faux. mas que opera de forma errada. Cela va tout simplement, Aquilo vai simplesmente, cela va non seulement vous faire du mal, aquilo não vai apenas nos causar mal, mais cela déchirera toute l'église. aquilo rasgará toda a igreja. Et comme ça, la bino kaka babete, Não vai apenas vos fazer mal, mais ko kabula ko kata kata église. mas também rasgará a igreja. Okomona don e bimia wa ya Você verá prophétie. que surge aqui dom de professor E falar em línguas. bandiko loba n'importe quoi. Começa a falar qualquer Eza vrai don ya coisa. Nzambe. É mesmo dom de Mais Deus. soki ezosala na ndenge ya Mas se mabe, estiver a operar mal, ekopanza église. vai destruir a igreja. Or badon Enquanto que os dons eza mpona édification. são para Les edificação. dons c'est pour l'édification Os de dons l'église. é para a edificação da igreja. Et surtout les dons de Principalmente prophétie. dom de profecia. La Bible A dit, Bíblia diz, ça ferait trois choses. aquilo faz três coisas. Ça console Consola, et ça édifie edifica e exorta. et ça exhorte. E exorta. C'est ce qui fait les dons de prophétie. É o que faz o dom de Ça profecia. fait trois choses. Faz três coisas. Ça doit exhorter l'église Deve exortar a igreja, et ça doit édifier e l'église deve edificar a igreja, et ça doit, e deve também, lisons cela, vamos ler isso, consoler l'église. deve também consolar a Je igreja. crois que ça se trouve dans 1 Corinthiens 14, Deve estar em 1 de Coríntios 14, verset 1er. 1 de Coríntios 14, Nous pouvons lire jusqu'à 3. ler até o versículo 3. Mais ne laissez pas, Jésus encore, Mas não esqueçam, colocamos uma pausa aí na brochura. Não, precisa botar não. Vou acabar de ler. Total, não, 1 Coríntios 14, Vamos ler em 1 de Coríntios 14, verset 1 à 3. do versículo 1 até 3. Recherchez la charité Procurai a caridade
aspirez aux dons spirituels, e aspirai aos dons mais espirituais, surtout à celui des prophéties. principalmente o de profetizar. Arobi, bo Luca, Disse: procurem na makas, procurem com zelo bolingo, o amor, parce que bolingo, porque o amor, la charité, a caridade, c'est l'accomplissement de toute la loi. é o cumprimento de toda a lei. Tu peux avoir les dons, Você pode ter tu dons peux avoir n'importe quel ministère, ou qualquer outro tu ministério. peux être aux ananes. Pouco importa Mas quem se você tu n'as pas la seja, charité, mas se você não tiver amor, Le ciel est fermé pour toi. o céu está fechado para ti. Yeah, mes frères. Sim, irmãos. Nous devons chercher les dons, aspirer aux dons. Temos que aspirar aos dons. Aspirer aux dons Disse: aspirem nos dons, spirituels, aos mais dons surtout espirituais, à celle des mas prophéties. principalmente o de profetizar. 2. Dois. En effet, Por efeito, celui qui parle en langue aquele que fala em ne línguas parle pas aux hommes, não fala aos homens, mais à Dieu, mas a Deus, car personne ne le comprend. porque ninguém o entende. Et c'est un esprit E é em espírito qui lui dit des mystères. que ele fala mistérios. 3. 3. Celui qui prophétise, Mas aquele que profetiza, au contraire, pelo contrário, parle aux hommes. ele fala aos homens. Prophétie, on ne va pas na biso. A profecia Église. é para a Nous sommes des igreja. hommes. Nós somos Ele homens. parla en langue, Mas o falar em parfois il línguas, parle avec Dieu. talvez ele fale apenas com Deus. Quelqu'un qui peut parler en langue ici, Alguém que pode falar aqui em línguas, ele está a conversar com Deus. prophétie, A profecia et le baganabatu. fala aos homens, Zoba na église, fala à igreja, zoba na batu. fala aos homens. Pourquoi? Pour corriger l'église. Porque é para corrigir a igreja. Les dons corrigent l'église. Os dons corrigem a Les igreja. dons purifient Os l'église. dons purificam a igreja. Tambo batu bazotambula Quando as gauche à pessoas droite, estão a gauche à andar droite. da esquerda à Bazotambula direita, malamu te, quando não bazovivre estão a bien andar te. bem e não estão a viver bem, Dieu envoie les dons, Deus envia os c'est dons nécessaire que são pour necessários purifier l'église. para purificar Pour a igreja, corriger les para gens. corrigir as pessoas. Bazotambula na hypocrisie. Estás a andar com hipocrisia Na motema na yo. aí no teu coração, Bazotambula malamu te. estás a andar mal. Biso tozomona yo te. Nós não estamos a te Nzambe ver, jura como ela mas que eu. Deus um dia vai te Tá na revelar frente aqui. dele. Veja, Tá na esse irmão, frente dele. essa irmã fulano, Azabo ebo. ele é isso e aquilo. Zamba corrige yo. Deus aí te corrige. Alors, les dons, les prophéties parlent pour l'église. A profecia fala aos homens, Voici ce qu'elle fait. é o que ele faz. Parle aux hommes, Fala aos homens, premièrement, les primeiramente, édifie, para edificá-los, les exhorte para exortá-los et les console. e para consolá-los. Musala isalaka prophétie yangwana. Esse é o trabalho que faz a profecia. Et édifiaka. A profecia edifica, Et exhortaka. a profecia exorta Et consolaka. e a profecia consola. Les professeurs bimi Mas quando sai uma profecia et bandi e começa kozoa kokanga batu. a apanhar pessoas, fica a levantar e a falar aí, Un tel, oh fulano, si est malade, você está doente. cette maladie que tu as, Essa doença que você tem c'est ton oncle. é o teu tio que é o provocador disso. Non qu'on a eu muita pressão maladie. É o teu tio quem te mandou essa doença. Tata na eu muita loquio na É maladie. o teu pai que te enfeitiçou. Non, non, non. Não, 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 não. Les dons Os dons? n'opèrent pas comme ça. Os dons não operam assim. Frère, Outro levanta aí. Oh, irmão, omoni, estás a ver? souffrance wana zango. Sofrimento que você está a passar aí. Mas koko na binote. Será eu vou Qual que sofrer? é o entende? É o teu avô X. Yem ta pressão maladie wana. Ele é quem te mandou essa Yem ta doença. loquio. Ele é quem te enfeitiçou. Ce n'est pas comme ça ce que ça. Não, não é assim que opera a profecia. Frère, Irmão, après avoir entendu cela, depois de ouvir isso, ça édifie qui? aquilo edifica quem? Édifier Edificar. ou bien et baby cimetière. Aquilo edifica ou destrói o humor, o coração das pessoas. Ça doit consoler, Deve consolar, ça doit exhorter deve exortar et ça doit exhorter, consoler et édifier. deve edificar, exortar e consolar. C'est ça les rôles des dons de la prophétie. Esse é o papel do dom da profecia. C'est pour consoler l'église. É para consolar a igreja, Mais ceux qui donnent bandits koko zoa batu. mas se o dom começa a apanhar Aquele. as pessoas, ô Que fulano, nana zolo kayo? fulano Que nana zolo kayo? alguém está te feitiçando, ô fulano é feiticeiro, é aquilo. Frère. Irmão, Toko yina suti. aí vamos nos odiar, não vamos nos Toko amar lingana mais. sute. Não vamos nos amar mais. Entela zando. O fulano afinal é feiticeiro. Na como a distância? Deixa-me distanciar dele. Kala bonito, moi problème ka toko mi Faz quando tem distance. um pequeno problema, já nos distanciamos.
Et quand nous nous séparons, E agora quando nos separamos, ceux qui te commis séparés, se estamos donc ça, separados, c'est une communion. se não temos mais a comunhão, Ce n'est pas Dieu. então não é Deus. On dit, ce n'est pas Quer queiras como não, Dieu não ne é Deus. travaille pas comme Deus ça. não trabalha desse Nzamba jeito. zaboligo. Deus é amor. Nzamba lingi to lingana. Deus quer que nos Dieu est amemos. amour. Deus é amor. Regardez son amour. Olhem o seu amor. Il nous a aimés. Ele nos amou. Nous qui étions des pécheurs. Nós que éramos pecadores. Mais alinga kibiso. Ele na mesma La nos Bible dit amou. Jean 3, 16. João Dieu a 3,16. tant Deus aimé le tanto monde amou o mundo qu'il a donné son Fils que unique, deu o seu Filho unigênito afin que quiconque croit en para lui que todo aquele que crer nele ne périsse pas, que não pereça, mais qu'il y ait la vie mas éternelle. que tenha a vida eterna. Nzamba zaboligo. Deus é amor. Ceux qui ont moni likambo. Se você vir uma situação, Um frère, se vires um une irmão, sœur, uma irmã, Abandi kote ya kolakisa yo começar a te falar algumas coisas para que te separe com os irmãos, Ce n'est pas Dieu, não é Deus, c'est Satan. é Satanás, É o diabo. é o diabo. Les caractéristiques de Dieu, As características C'est de um filho de Deus l'amour. é de amor, c'est l'union, é a união, c'est l'harmonie. é a harmonia. C'est ça Dieu. Isso é que é Deus. Si vous allez à Satan, Se você for a Satanás, on ne trouvera pas l'amour par Satan. lá você não vai encontrar amor nele. C'est pourquoi Satan Por isso Satanás peut imiter tous les dons. pode imitar todos os dons, Mais l'amour, mas o amor, il ne peut pas. ele não Parce pode, que porque seulement un. ele Un seulement é apenas qui est l'amour, que é o amor, c'est Dieu. que é Deus. Et l'unique forme pour nous E a única forma de nós d'avoir Dieu, ter Deus c'est quand l'amour de Dieu est dans é notre quando o cœur. amor de Deus está nos nossos corações. Ceux qui te commis séparés, que cabana, E que se cabana, estivermos a nos separar, a Ce nos n'est pas dividir, não é Deus. ce n'est pas Dieu. Não é Deus. C'est pourquoi les dons Por isso os dons doivent édifier l'église, devem edificar a igreja, Consoler l'Église. devem consolar a igreja, exhorter l'église. exortar a igreja também. yango frère bana malobi Irmão Brana me diz, don ekozala nzambe o dom pode ser de Deus, soki bandi mas se kokabola estiver a dividir, ekokoze baproblème aquilo vai causar problemas. don eza nzambe O dom é de Deus, mais mas ebandi koopere mabe começa a operar mal. soki ekomi koopere mabe Quando começa a operar de forma errada, ça déchire l'église, aquilo rasga a igreja, ça déchire l'église. aquilo coloca a igreja em pedaços. Voyez, Estão a ver? c'est ce qui met tout le temps les églises en pièces. Isso é que sempre coloca a igreja em pedaços. Frère, Irmãos, je connais une église eu conheço uma igreja que j'étais là moi-même. que eu próprio estava lá. Congo, j'étais là, c'était là. Lá no non, non, Congo, si. eu estava naquele tempo Não, aí, não, nós estávamos na nos igreja, anos na 90, Assembleia eu estava na Congo. naquela assembleia lá no Congo. Frère, Irmão, c'est là qui vraiment battu. tinha mesmo pessoas. Mais après, Mas depois, Badon et Bandi. os dons começaram a surgir. Mouvement Badon et O movimento dos dons veio. On a commencé com os Badon. Começaram a apanhar feiticeiros e tudo. Frère, Irmãos, naba frère na yeba kana tika. até os irmãos que eu conhecia aqui, Na eu deixei época, falar, Engel, eu bacana ouvi, indo. ou fulano Engel, lhe bacana agora indo. como feiticeiro, Comandante, ou fulano agora é feiticeiro. Atika assembleia. Afinal, até deixou a assembleia. suna mensagem. Ele não está mais na mensagem. Akenda zonga na denominação. Ele voltou na denominação. E que susu? O fulano, Frère, irmão, Badon na yeba que os dons Bazo ficaram. aqui, akoma você na Ele agora está numa outra igreja. Bakalamini des années passées. E nos anos passados, Na tala église on a image. olhei naquela igreja através das imagens. Frère, Irmão, c'est regrettable. é lamentável. Ce sont les dons. Que são os dons? Quand ça opère mal, Quando os dons operam mal, et baby ça. sim, destrói Espalha mesmo cá. a igreja, espalha mesmo a igreja. Bakima. As pessoas fugiram. Pour frère bagayondo, ganando. Porque o irmão levantou a apontar esse feiticeiro, aquele feiticeiro, as pessoas só Oi, bigo, Nando. Você sabe que esse Oi, yem diálogo, feiticeiro, eu. ele é que está Eu te conheço. feitiçar. Ei, vai lhe dar mais confiança? Nunca. Vous ligez sus? Você vai lhe amar? Nunca. Non. Não? Biso nzamba singa biso to linga na. E Deus nos pediu então que nos amemos. To linga, quel que soit les problèmes. Que nos amemos, pouco importa o Quel que problema. soit basali yo ndeni. Pouco importa o que te tenham feito. Linga mutu wana. Ame aquela pessoa, Me ko inate. mas não odeie. Il to komina tamoko. E como chegamos num tempo, Kolo azali koya. o Senhor está a vir, Mais amour eza aussi là. mas o amor desapareceu. Au fur et à mesure que le Seigneur vient, À medida que o Senhor vem,
Mas o mal vai se multiplicar. Mas estamos a ouvir a verdade. Mais l'amour, ils ont disparu. Mas o amor está a desaparecer. L'amour, ça disparaît. O amor desaparece. Quand nous comparons le temps où nous avons écrit les messages, Quando comparamos o tempo que nós queremos na nous mensagem comparons les autres e temps com là-bas, o tempo de estamos a ver qu'on se prétend as que pessoas que message. fingem crer a mensagem. Frère. Irmão, Nous avons un peu de gens nós temos poucas pessoas qui ont la nouvelle naissance. que têm um novo nascimento. Ils ont la nouvelle naissance. É pouca gente que tem um novo nascimento. Attends qu'un bon Mesmo frère. se você vir, ele é um bom Ele irmão. bom sœur. Ele é uma boa irmã. C'est pourquoi Bino va jeune Por Bosikali. isso, vocês jovens que ficaram, Jeune frère na jeune sœur. jovens Ba irmãos, jeune frère ba jeune irmãs, sœur. jovens irmãos, jovens Bino irmãs, Bosikali pona kobala. vocês que ainda não se Faites casaram, attention. tenham cuidado. Frère ko inga baso ko linga yo pa bala yo. O irmão que vem aí para te casar, Bonde la nzambe malamu atarisa yo. ore a Deus que te mostre mesmo. Será que ele é filho de Deus ou não é filho de Deus? Tem um novo nascimento ou não tem? Então, você não vai aparência Talvez exterior. apenas apareça Aí aqui ninguém exterior. não loyenge. Ele veio por aventura. Après libala, Depois do casamento, a manifester couleur. mostra a sua verdadeira Sério, wana cor. kuzo linga mwasi Aquela irmã wana. também que você vai Agora não pretender. bota mais cigate. Ela ainda não tem novo nascimento. Não precisa bala ga ba sera. Ba Talvez. sera assembly. Estão a casar somente irmãs da Bala ga Assembleia. ba sera assembly. Estão a casar apenas irmãs da igreja. Mais or nous devons marier les sœurs en Christ. Enquanto que temos que casar é É com de irmãos frères en em Cristo. Cristo. E irmãos em Mais Cristo. parfois bazo bala ba sera Talvez assembly. estão a casar apenas irmãos da igreja. Moins Irmãs de da preuve igreja. pas problème. Pequena, própria pequeno Omoni. problema. Você vê. Mandi ko mona ba tudonge. Que começa Le a ver as comportement ba pessoas. toza be. Comportamento das pessoas a ver. Vou me Mas kutu nasala na Até. muta ya mangomba. mais vale eu estar com alguém de bundo de Congo. Que quelqu'un qui do se dit que du message. alguém que se diz Mais da regardez mensagem, esse comportement. mas olha Frère. o comportamento Parfois, dele. ça fait mal Talvez ao cœur. aquilo dói no coração. Tozo kendo wapi. E vamos aonde afinal? C'est pourquoi c'est un temps, Por isso é um tempo, ça c'est un temps, esse é um tempo, mes frères, irmãos, c'est de se confier seulement à Dieu. é de apenas se confiar a Deus. C'est de faire seulement cavalier seul. É de apenas cavalgar sozinho. Osoko tali Porque se você confiar nas pessoas, c'est grave. os homens são decepcionantes. Quelque chose de Dieu, Alguma coisa de Deus c'est un vrai don é um verdadeiro dom, qui opère à faux. mas que opera de forma errada. Voyez, Estão a ver? quelque chose Alguma coisa que Dieu essaye de faire, que Deus tenta fazer, mais qui opère à faux. mas que opera de forma errada. Kofinga ngo tezana ngo don nzambe. Não ofenda o homem, é um dom de Deus, Mais ezosala ndenge mabe. mas talvez está a operar de Você forma vai pôr errada. o encadre Então deve se enquadrar aquilo. Faut qu'on encadre ngo. Deve se enquadrar Cela va aquilo. tout simplement, cela non seulement va vous faire du mal, Aquilo não vai apenas vos fazer mais mal, cela mas déchirera l'église. aquilo também rasgará a igreja. Toute l'église. Toda a igreja, Voyez, estão a ver? examinez cela, Examine isso. vérifiez cela, Verifique isso. d'un bout à l'autre, E uma de ponta a ponta de la Bible. da Bíblia. Ensuite, Depois, éprouvez cela prove isso pour voir para ver si c'est Dieu se é Deus ou non. ou não. Bon, mais quand Prove Otala aquilo. ngosoka za nzambe Prova benani. se é de Deus ou não. Oui, Sim, on doit éprouver. deve-se provar. Deve-se provar. C'est pourquoi Dieu corrige. Por isso é que Deus corrige. La parole de Dieu corrige. A palavra de Deus corrige. Dieu nous corrige. Deus nos corrige. Les dons sont corrigés Dons à travers la parole de Dieu. são corrigidos Nous através da sommes palavra de les Deus. enfants de Nós Dieu. também como filhos de Nous Deus sommes corrigés par la parole somos de Dieu. corrigidos pela palavra de Deus. Quand la correction vient, Quando a correção vem, nesse koyo, é aí mutu eza nzambe, que o homem que é de Deus il va s'humilier devant la parole de Dieu. vai se humilhar diante Mais da si palavra tu de n'es pas de Deus. Dieu, Mas se você não é de Deus, quand on te fait la correction, quando te fazem a allez, correção au qui me e paye. você foge Au também, qui qui paye. você Au deixa que é a palavra de Deus, Deus. você abandona a palavra de Deus. Ensuite, Depois, prouvez cela pour voir si c'est Dieu ou non. provem para ver se isso é de Deus ou Continuez não. tout simplement de prouver cela. Continue simplesmente a provar Et de le isso. tester. E o testar. Voyez Veja si c'est parfait até se é sur toute perfeito. la ligne. Se está em toda a Et si c'est linha. conforme à la parole. E se é conforme a Alors palavra. vous êtes en ordre. Então você está em ordem. Donc le don doit être vérifié, doit être
vérifier, éprouver cela. Os dons devem ser provados. C'est pourquoi il faut l'enseignement Por isso é necessário um ensinamento pour koyeba ndenge nini badon ekoki kosala na église. para saber como é que os dons devem operar na igreja. Alors parce que les trois dons ça cause des problèmes. Porque aqueles 3 dons causam problemas. Sont des dons d'inspiration. São dons de inspiração. Parce que diable passe église saka. O diabo também se infiltra. Ozomona. Estão a ver? Eza don ya Nzambe. É o dom de Deus. Mais si tu n'as pas la vie de Mas se não consacration, tiveres vida de si consagração, vous appelez la vie, il y a se sanctification, também tem vida de santificação, vie, il y a sainteté, vida de santidade, Satan va glisser. Satanás vai se infiltrar. C'est pourquoi bateau Por bazalaka na isso, don, os que têm dons, même les ministères, mesmo o ministério, même ceux qui ont les dons, les 9 dons de ou l'esprit. os que têm dons do Espírito, Baza bâtiment faut bazala consacrer, bazalaka mingi isolé. são pessoas que devem ser consagradas e muitas vezes isoladas. Pas entrer dans les choses ya biloko pamba pamba. E não entrar em Masolo ya coisas pamba pamba ezanga fúteis, tina. em conversas fúteis. Okotina masolo ya pamba pamba. Entrar em conversas Omona fúteis. soza na don ya Talvez prophétie. contendo de Obandi profecia, kosolo kotina masolo. comece a entrar nessas conversas Masolo yoki aí. masolo masolo ya batu Ouve ya mabe ya conversa batu. das pessoas. Okoyawa. Você vira aqui e você levanta Swami oza okomi ravi. e você fica aí. Omonali tango E kobimisa. quando você fizer sair, Obimisi na makambo musuya. vai sair até coisas que não são convenientes. Satan profiter. Satanás se aproveita daquilo. Mais si tu es consacré à Dieu, Mas se você é consagrado a Deus, tu vas seulement parler ce qui est de la part de Dieu. vai apenas falar aquilo que é da parte de Deus. Alors, Então, ce qui concerne les parler en langue, o que concerne falar em línguas, nous avons dit qu'il y a deux sortes de parler en langue. falamos que há 2 tipos de falar em línguas. Il y a la langue des hommes Há a língua dos homens et il y a aussi les langues des anges. e há também língua dos anjos. Bisika tosukelaki mardi na 1 Corinthiens 13. Aonde paramos na terça-feira é 1 de Coríntios 13. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, 1 de Coríntios 13 a Bíblia diz: quand je parle les langues des hommes et des anges, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, cela montre qu'il y a deux sortes de anges et aquilo de langues. mostra que há 2 tipos de línguas. Selon 1 Corinthiens 13. Segundo 1 de Coríntios Verset 13, primeiro Quand versículo. je parle les langues des anges et des hommes, Ainda que falasse a língua dos homens e dos si anjos, je n'ai pas la charité, se não tiver amor, je suis un airain qui résonne, serei como um bronze que soa, ou un cymbale qui retentit. ou como um símbolo que retine. Donc il y a des langues, des sortes de langues. Há 2 tipos de línguas: Langue des anges língua dos anjos et les langues des hommes. e língua dos homens. Les langues des anges, Língua dos anjos, c'est seulement Dieu qui les connaît. e somente Deus quem conhece. Nzambe comme tayebi ozoloba. Somente Deus sabe aquilo que você está a falar. On ne le comprend pas. Nós não entendemos. Mais les langues des hommes, Mas a língua dos homens on peut les comprendre. podemos C'est-à-dire, entender. on Quer l'interprète. dizer, interpreta-se. Les langues des hommes, Língua dos homens, eza balangue oyo bato tolobaka na a mokili oyo. língua que nesse mundo nós falamos. Dans ce monde, Neste mundo, oyo euta na Babylone, que saiu da Babilônia, après le tour de Babylone, depois da Então, torre de Babel- Babel. auparavant, No princípio, quand batonga Babel, antes que se construísse a torre de Babel, na ebandeli, no princípio, bato na mokili banolobaka as kaka langue pessoas moko. falavam apenas uma língua. C'était la langue hébraïque. Era a língua yango kaka hebraica. bato bandaki koloba É que as pessoas la falavam langue hébraïque. a língua hebraica. sikoyo ntango bato bayokani, Depois, quando as pessoas se concordaram, Bamoni que, oh. viram, nzambe oh Deus, ntango amonaki masumu eleki, quando viu que havia tanto pecado, abomaki bato ele matou pessoas na mai. através das águas. Sikoyo Então, peut-être, talvez- soki makasi peut-être, bon, totonga tour moko Construamos uma torre ekende likolo, que chegue até lá. soki mbula ekoki koyapela, E se pode vir um dilúvio, tokutama na likolo. nós estaremos lá em cima. bazwi makanisi ya kotonga tour Eles tiveram a ideia de construir a torre de Babel. na Genèse 11. Em Gênesis Babali 11, kotonga tudo. começaram a construir Babali a torre, kotonga. construíram a Babali torre, kotonga. construíram a Babali torre, kotonga. construíram a torre. nzambe alobi amoni Deus viu e disse: bato oyo esses homens, ndenge do bayokani jeito que eles se entenderam, eza pasi te não será po bakoma. difícil que eles cheguem até lá, irmãos. c'est pourquoi balobaka Isso que dizem que a l'union fait la a force. união faz a força. soki toyokani mpe Se eglise nos unirmos aqui na igreja, ata toza mokie, mesmo se formos si nous avons l'amour, poucos, se temos o toza na amor, même cœur, se temos toza o na mesmo même coração, sentiment, mesmo ata sentimento, likama monene mesmo se tiver uma grande Togo kwa kusala situação, Mungu. conseguiremos resolver Wana ni aquilo. parce que toza na bomoko, Porque estamos toza na unidos, boyokani. estamos unidos. nzambe alobi Deus disse, eza pasi te não vai ser difícil po bakoma ti likolo. que eles cheguem até lá. ayebisi baange Disse aos anjos, tokita deixamos descendons e confondole confundamos, tokonfondre bango vamos confundi-los, tobulakanisa minoko na bango. e vamos confundir as suas línguas. nzambe epasalaki ndenge E wana Deus também fez isso ntango si quando desceram, akonfondre bango balangi. confundiu a língua deles.
bavandi koloba minoko Começaram a bekomebele. falar, e aí diversas línguas. Kikongo, lingala, Kikongo, lingala, francês, Kiswahili, ou Swahili, anglais, ou inglês, chinois. mandarim. Moko koloba pesa nga brick. Outro fala, me dá bloco. E aquele zoatole, E azoka outro, te. e outro entende Pesa outra brick coisa. na Dá aquele bloco. zoatole. Esse foi pegar Pesa chapa. ali, pesa as coisinhas. Ou dá Não minha se vai colher não tomar de nesse pedreiro. maninho. Não sei se existe. Peut-être pesa ali banga yake zoelo. Ou da pedra, Pesa- aquele dava outra Oh, mas eu quero coisa. suite. Quer dizer, não se entendiam mais. Confusion. Confusão. C'est ça la signification de Babel. Isso é o significado de Babel. Confusion continue. Confusão que entrou. Et à partir du moment É là, a partir daquele momento mokili mobimba pe, que o mundo inteiro la também langue comme belé. haviam surgido já muitas línguas. Alors, Então, yango babenga les langues des hommes. sei que chamamos de língua dos homens. Alors, selon le don Que segundo de parler en langue, o dom de falar em línguas, moto moko akoza na don de parler en langue. outra pessoa pode ter aquela língua de dom de Nzamba falar em zuya línguas. saleliye. Deus lhe utiliza. Une sœur, Uma ou irmã un frère, ou um irmão, a parler en langue. ele fala em línguas. Yango parler en langue, Quando falar em línguas chinois. e começa a falar em mandarim. Biz nous sommes en Angola. Nós estamos em tolobaka Angola, portugais. falamos português. Mais sœur, mon quoi? Mas uma Ou irmã, frère, aqui, mon quoi? um irmão aqui, Asa na don de parler en langue. tem dom de... Alobi ki chinois. E começa a falar em mandarim. Oh, mais sœur, aí Oh, de chinois. mas esta irmã não Asa sabe chinois falar. te? Ela Chinois não te? é chinesa. Mais nem na de chinois. Como é que ela está a falar mandarim? Ce sont les dons. São dons. Et ce sont des langues des hommes. E língua dos Et homens ça peut être interprété. pode ser interpretado. Quelqu'un qui est là-bas, Alguém que está aí, don que interprétation, tem dom de après il interpretação, ele pode levantar a lobby a expliquer biso e makambo. nos explicar Sœur a lobby na as kishinois. coisas que a irmã falou em A mandarim. interpréter yango. Ele interpreta. Et lobby boy, lobby boy, lobby Disse boy. isso, disse aquilo. A interpréter yango langue Ele est comme interpreta. interprété. Aquela língua agora fica interpretada. A suiba interpréter yango. Então, quando interpretam Ça aquilo, peut être, ça peut devenir la prophétie. aquilo se torna profecia. Mais les langues des anges, Mas a língua dos on anjos, ne les comprend pas. nós não a Les entendemos. langues des hommes, Língua on dos les homens, comprend. entendemos. C'est ce qui est passé É o que à la Pentecôte. aconteceu em Pentecostes. Pour la Pentecôte, No dia de quand Pentecostes, o Saint-Esprit qui t'a quando o dit, Santo desceu, Bíblia lobi, Bíblia diz apôtre, que os apóstolos bakoma ikoloba na mino. começaram a falar em muitas línguas. Esse falou isso, aquele falou outro. Bato bazalaki kuna na As pessoas Jerusalém. que estavam em Jerusalém, Bazoyoka bango na balangue na bango. eles entendiam nas Mais suas ndenge bato oyo línguas. baza bangolais exemple. Como é que eles não são angolanos, por Mais exemplo? bazoloba langue biso tolobaka o. Mas estavam a falar a língua que nós falamos aqui. Ekamusaki bato. Admirou pessoas. Ce sont les langues des hommes. Língua dos homens. Bato o bayebi langue As pessoas que conheciam aquela língua entendiam. Alors, je crois que frère Branham, Creio que o irmão pour le Branham, comprendre, para entendermos, il explique cela aussi, explica isso também, que les langues des hommes, que a língua dos homens on peut l'interpréter. pode ser interpretada. Quelqu'un qui ne connaît pas français, Alguém que não conhece il parle francês, la langue française, mas fala o francês, mutu musuku na zana doya pa ya e prophétie outro a que interpréter um. tem dom de Na dor de interpretação, interpretação de interpretamos. línguas, interpreta aquela língua aí. Lisons dans cette brochure Vamos ler nesta brochura, les mariages et les divorces. nessa brochura, casamento e divórcio. Mariage et divorce. Casamento e divórcio, Prêcher les mariages et les divorces. casamento e divórcio. Prêcher le 21 février Pregado aos 21 de fevereiro 1965, de 1965. le matin. Foi pregado de manhã. 21 février 65. 21 de fevereiro de 65. Je vais lire le paragraphe 28 à 23, à 33. Vou ler do parágrafo 28 até 33. Bolanda, tam suna ko expliquer bien te, ko expliquer ni osute, mais vamos- bolanda lecture peut-être aussi que là maintenant Vamos acompanhar, porque talvez não vou explicar tudo. Vamos acompanhar a leitura. pour comprendre que les langues des hommes, on peut les interpréter. Para entender que a língua dos homens pode ser interpretada. Na paragraphe 28, No parágrafo 28. à peine avant, il y dit cela, eh bien, Antes de dizer isso, un garçon jovem, était, bon, tu as à partir verset, pour gagner l'état 28 même, Vamos. un garçon était baptiste, jovem era batista. il ne connaissait rien du surnaturel, Ele não conhecia nada de sobrenatural. il s'est mis à parler dans une langue inconnue, Ele começou a falar numa língua desconhecida. langue inconnue, Uma língua desconhecida.
Comprenez bien. Entendam bem. Langue inconnue, on peut dire, c'est ça les langues des hommes. Uma Eu língua te desconhecida, habité. podemos Que falar chinois uma sobre língua mais estou bem, Tipo, aqui se falar em mandarim, Tem aqui bem ninguém muito. entende mandarim. Tu bem muito? Ninguém entende mandarim aqui. Alors quelqu'un mutu moko te azala ki wana Logo, na assemblée. alguém estava aí na assembleia Bayo ki abandi koloba na langue. e ouviram começar a falar numa língua desconhecida. Vraiment, il était baptiste. Uma brana me disse que ele era Et batista il ne connaissait rien de e surnaturel. não sabia nada de sobrenatural. Qu'il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Começou a falar numa língua desconhecida Avec ses bras autour de moi. e com seus braços em volta de mim, Pemena frère Bernam. perto do irmão Ah, mas ele falou uma Branham. língua Começou a incôgnita. falar numa língua Na desconhecida, maboko na yo simi frère com Bernam. seus braços pegando o irmão Branham. Et quand il est fini de E parler quando acabou de falar, dans une langue inconnue, numa língua desconhecida, il y avait une femme havia uma mulher corpulente, de corpo grande, au teint foncé, ela que tinha uma pele, au teint foncé. Ah, teinture moko foncé. Ça teinture foncé. Comment on peut dire, podemos falar? Hein? Teint foncé. Assis juste devant moi. assentada perto de mim. Moi, si moko azaki wana pembeni na frère Bernam. Uma mulher estava perto do irmão Elle Branham. s'est E élevée ela levantou-se et elle a dit, e disse: cela n'a pas besoin d'interprétation. isso não precisa de interpretação. Et elle a dit, Disse: je suis de Shreveport, eu sou de Shreveport, en Louisiane, eu sou de Louisiana, ou plutôt de Bâton Rouge, ou de Baton Rouge, à Louisiane. em Louisiana. Elle a dit, Disse: c'est nettement du français. isso é exatamente francês. Moko mutu alobi na pas alobi na langue inconnue. Ayebi na langue wana. Falou numa língua desconhecida Ser que ninguém mutu conhecia. atolemi. Outro irmão levantou, Abi, disse: eza français wana alobi. é francês que ele acabou de dizer. Mais bazaki na pays anglophone. Mas estavam num país angófono. Mais mutu azoloba na français. Mas alguém que falava lá francês. Musuzu atelemi alobi na yebi. Outro levantou, Alobi alobi français. disse: ele falou francês. C'est nettement du français. Exatamente francês. Paragraphe 29. Parágrafo 29. Victor le dit que E depois Victor Ledoux, un français francês, qui était assis que là, estava lá sentado, lui aussi, ele também il a dit, disse: certainement, certamente, je suis français. eu sou francês. Et ça, E isso c'était du français parfaitement. é francês perfeitamente. Bah, comme deux personnes. Geram duas pessoas. Moko mwasi alobi, Uma mulher makamwana disse: alobi eza français. o que ele acabou de Musuzu dizer mwana é alobi, francês. Outro oui, disse também sim, eza pesa français. é mesmo francês. Bah, comme deux personnes. Já eram duas pessoas. 30. 30. Je dis, un instant. Disse instante. Frère Bernard alobi, O Brana me disse: vous c'est la nanoa. esperem pouco. Un instant. Instante. Vous, Vocês écrivez ce qu'il a dit. escrevam o que ele disse. Et vous, E vocês écrivez ce qu'il a dit. escrevem o que ele disse. Avant de dire quoi que ce soit, Antes de dizer seja lá o que for, écrivez ce que vous dites. escrevam o que vocês dizem. Et faites-moi voir vos notes. E me façam ver as vossas notas. Quand vous êtes parlant là, Quando me falou em vous línguas, avez besoin français. outro disse francês. Vous avez besoin français. Outro aí disse Frère francês. Bernard, você Brana lá, me disse: parem aí. Vous avez besoin Como você français. disse francês, Comment na papier quelque part? escreva no papel Eu sou alguns. français. Você também que disse que é Como na francês, papier, olha. escreva aí Vou no pensar papel. no papel, na Me ieba. dê esses papéis Sou para uma que eu caminha veja. lobby. O que é que ele disse? Ah, continue. Ele continua. Paragraphe 31. Grafo 31. Ah, na 30, 31. Écrivez Escrevam ce que vous dites. o que vocês Et dizem faites-moi voir vos notes. e façam ver as vossas notas. 31. Et donc, 31. E então, l'un l'a mis par écrit. colocou por escrito, L'a mis par écrit. o outro começou a A commis, escrever. oui. Et l'autre E o outro, l'a mis par écrit. e outro também começou a escrever. C'était pareil. Aquilo era igual. Jusqu'à la ponctuation. Até na pontuação. Mesmo. Era tudo igual. Et puis, E depois, à peu près, no au moment, momento, au même moment, no mesmo momento, alors qu'ils apportaient leurs notes, então que apontavam em suas notas, un jeune homme blonde, jovem de cabelo loiro, blonde, jovem branco, branco, apembe, couleur. homem branco, Blonde, de belles apparences, Homem. de belles prestances. de uma bela S'est prestância, avancé du fond de la salle. avançou-se do fundo da sala, Il n'y avait pas assez de place não tinha mais lugar pour qu'il puisse s'asseoir. para que ele Il sentasse. était debout au fond. Ele estava de pé lá no Il s'est fundo. avancé. Ele avançou-se, Il a dit, disse, un instant, instante, moi aussi, eu também j'aimerais déposer ce que j'ai noté. gostaria de colocar aquilo que eu anotei. Bah, comme trois. Já eram 3. Trois interprètes. Já 3 Il a intérpretes. dit, Disse, je suis un interprète eu sou intérprete pour les Français à ONU. para o À francês l'ONU. da
ONU, aux Nations Unies. as Nações Il a Unidas, dit, disse, j'aimerais remettre ce que j'ai noté. gostaria também de colocar aquilo que eu anotei. Voilà Vejam que toutes les trois notes que todas as 3 notas étaient exactement eram exatamente, Pareil. eram iguais à partir du français. a partir do francês. Voici Eis, ce qui est dit. eis o que é dito. Ce sont les notes originales. São notas originais. Ce qui a été noté sur le champ. O que foi anotado sobre as pessoas. Si celui-ci, Esse aqui c'est la note de Dani lui-même. é a nota de Daniel mesmo, Il l'a porté dans sa poche. que trazia no seu bolso. Évidemment, Evidentemente, ça a été publié. aquilo foi Chez les publicado. hommes d'affaires chrétiens Os et homens de tout. negócio cristãos e tudo. Yokas koma kama koma ki. Ouve agora o que foi dito. Tango ya lobi, a Quando aquele interprété disse, français. interpretou Bazui ba francês, note wana. pegaram aquelas notas. Troisième azala ki ya fond azali ya O obana terceiro que tabi. estava lá, ele Na estava pena noté. Diz também, eu anotei. Makambo ya lobi. Eu também anotei aquilo que ele disse. Bango misato ba lobi, ba tali ba note. Viram as notas dos Elobi três. ndenge O moko. profeta disse que era exatamente igual. Makambo pa mutu wana parla ki. As coisas que ele homem falou, Ba interprète ngo. os intérpretes Tous les trois interpretaram. E interprètes. os 3 intérpretes Net de falaram moko. quase a mesma coisa. Makambo ne koma O maikuna. que foi escrito lá? Ezaki non ba koma ki boy. Escreveram Parce que porque wana ba lobela ki frère Bernard. isso falavam do Donc, irmão Nzamba Branham. lobi fala frère Bernard. Deus a falar através do Mutu irmão moko mutu Branham. azaki prophétie parla Como langue. teve falando em línguas, Nzamba lobela frère Bernard. Deus a falar no irmão Branham. Alors bien boy. Disse Parce que porque tu as choisi les sentiers étroits, você escolheu o caminho estreito, le chemin plus difficile. o caminho mais difícil. Tu as marché de ton propre choix. Você andou de tua própria escolha, Tu as pris la décision correcte você tomou a decisão correta et exacte. e exata. C'est mon chemin. Sim, é o meu caminho. À cause de cette décision Por causa dessa decisão capitale, decisão une capital, vaste portion du ciel uma grande porção dos céus t'attend. te espera. Quelle décision glorieuse tu as Mas prise. que decisão gloriosa você tomou? Alléluia. Amém. Makambo ba interpréter que comme le Do baki que, foi, langue wana. do que falar aquela língua, Branham. Branham, Yo. você Oponi nzela moko ya mukie. escolheu um caminho estreito, Nzela ya pasi. um caminho difícil, Mais mas atako ya pasi. embora que é Atako nzela difícil mukie. e é estreito, Mais yo mas osepeli. você Tambo na nzela wana. é andar nesse Ola na nzela caminho, wana. seguir esse caminho. Ozu décision madame. Tomou a boa decisão. Ndengo sali nengona. Por você ter feito isso, Eteni alo le bomba melio. uma grande porção do céu te é reservada. Lelo frère Branham pasa na Hoje lola. também, meu Branham, está onde? Está no céu. C'est le chemin difficile. É o caminho difícil. Le chemin du Seigneur. O caminho do Senhor, Jésus-Christ. Jesus Cristo, C'est un chemin difficile. é um caminho difícil. Esengeli tokangama nango. Temos que nos apegar a Qu'il Ele. pleuve, qu'il neige. Quer chova como Meus não. frères et sœurs. Irmãos e irmãs, Tolanda nzela ya nkolo. sigamos o caminho do Eza Senhor. nzela ya pasi. É um caminho difícil, Nzela mukie. um caminho estreito, Mesuka nango. mas o seu fim, Bisengo ezozela biso. lá há uma alegria à nossa espera. Mpona nino perdre la Por vie que éternelle. perder a vida Mpona eterna? makambo mokili oyo. Pelas coisas desse mundo. Persévérons. mes frères. Perseveremos, irmãos. C'est un chemin difficile. É um caminho difícil, Mais c'est un bon choix. mas é uma boa É um escolha. bom chemin. É um bom caminho. Jésus moko alobaka ngo. Jesus, ele próprio disse, Étroite est la porte. disse, estreita é a porta Resserré c'est le chemin. e apertado é o Qui caminho mène à la vie. que leva à vida. Nzela mukie. O caminho estreito Porta ya mukie ya kaka. e porta Poko ya porta wana apertada ingala para entrar naquela pamento. porta tem Pasi engarrafamento, difficile. sim, Eza muita nzela dificuldade, ya bomo iyi. mas é o caminho que leva à vida. Persévérons. Perseveremos. Même que diable azosere. Embora que o diabo está a apertar e apertar, Plus que le Seigneur vient. quanto mais o Senhor vem, Plus que le problème, la difficulté, ils ont multiplié. mais se multiplicam problemas e dificuldades. Mais multiplions notre Mas force. multipliquemos as nossas forças. Frère, Irmãos, multiplions la force. multipliquemos as nossas forças. Pasi na biso, O nosso sofrimento, tokobosa nango. vamos esquecer. Bible alobi, Bíblia diz, kuna, lá, ba pasi ya mokili oyo. sofrimento deste Makambo século, ya kala. as coisas antigas, Tokorapela ngo nós siki. não nos lembraremos mais, Togo- não saberemos mais disso Nous até. serons consolés là-bas. Seremos consolados lá. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe.
Nzambe apambula motei na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Que Deus abençoe o pregador em nome de Jesus Cristo. Tokanga miso na biso, Vamos fechar os nossos olhos. tokotema mpona kobondela. Levantemos para orarmos. Nasima na koyemba nzembo, Depois do hino, biso nyonso tokobondela Nzambe. vamos todos orar a Deus. Nasuka frère Justin com a prière. Irmão Justino fará a última oração. Sipansisingi vabanza malema metima nanga simveta singe vabanza owi